Christian Bernardi. Tudo bem com você, Christian? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? E com você? Bem, graças a Deus. Bom, estamos aí mais uma vez numa live. Sejam todos bem-vindos na live da disrupção. E o nosso tema hoje será a solução SAP com a revolução do PCM. Então, eu vou colocar o vídeo e aí, na sequência, a gente volta aí para conversar um pouquinho mais. Decisões acontecem o tempo todo, e a minha existência depende de cada uma delas. Os erros virão aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão. Vou me apresentar rapidamente, né? E aí depois o Christian se apresenta. Muitos me conhecem, eu sou o Jefferson Fujarra, trabalho ali há muito tempo com o canal no YouTube, com a Full Trainer, e trabalhei muito tempo também como analista e planejador de manutenção na Johnson & Johnson em São José dos Campos. Do lado acadêmico, eu tenho formação técnica, sou administrador de empresas e pós-graduado em engenharia de manutenção. Trabalhei com vários projetos dentro do SAP e do PCM, inclusive num brownfield, né, dentro de uma empresa de fertilizantes. E hoje estou aqui na ITS como executivo de contas e trabalhando aqui para conteúdos também, para agregar valor aí para essas novas novidades de tecnologia que o Brasil hoje tanto precisa, né? Então, Christian, está com você aí, se apresente, por favor. Bom, boa noite, Jefferson. Um prazer estar falando com você. É um prazer estar falando com todos aqui. Já tem alguns aqui pelo chat que eu já conheço. O Harry, a Ana Luísa. Legal ver que o pessoal está participando. Bom, eu estou na área de manutenção desde 1998. Gosto muito da área. Atuo com gestão desde 2002. Trabalhei em empresas como a Motorola, Flex, Johnson & Johnson, Iguatemi. E atualmente estou na ADM do Brasil, numa posição de gerente corporativo de manutenção e confiabilidade para a América Latina, tá? Que hoje as empresas chamam de COE, né, o Centro de Excelência. E minha formação é engenheiro eletricista, tenho pós-graduação MBA em gestão empresarial, tenho também, além dessas certificações, Six Sigma Green Belt, Lean Manufacturing, agora recentemente Apollo Facilitator para análise de causa raiz, e sempre aprimorando, né? Não podemos parar no tempo, não. A manutenção mudou muito de quando eu comecei para agora, e essa que é a grande sacada, né? Nosso dia a dia nunca é igual, e também a manutenção ela acaba ao longo dos anos mudando. E nós estamos aí na época da manutenção 4.0 e acho que não vai demorar muito para chegar à indústria 5.0 e, consequentemente, a manutenção 5.0. E nós temos que estar preparados para isso, com certeza. Legal, maravilha. Eu queria convidar a todos vocês que estão aí no YouTube nos acompanhando para que migre para a nossa plataforma. Tem um link aí para você poder entrar, porque iremos sortear 5 cursos da Full Trainer de gestão de ativos. O curso ele vai formar especialista em gestão de ativos. Toda a teoria, com uma aula, modelos de aplicações e depois alguns testes de aplicações, transformando especialista em gestão de ativos. Então, convido a todos para que venha na nossa plataforma para que você possa ser sorteado aí num desses 5 cursos que nós vamos oferecer gratuitamente. Então, migre para a nossa plataforma, fique até o final, que você vai concorrer aí a um desses 5 cursos que te certificará como especialista em gestão de ativos com base na ISO 55000. Quero agradecer a CSGM, um dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né, que atua na área de engenharia de manutenção também.
e que assim, possamos aí junto crescer nesse conhecimento, nesse aprendizado, e nessa liga aí entre a experiência, a prática e a visão estratégica aí do Christian aí. Vou passar para vocês aqui uma apresentação rápida, e aí, após isso, a gente entra aí nesse bate-papo aí com essa visão nova, tanto do material que será apresentado, quanto também da visão estratégica do Christian. Bom, o nosso tema, né, é a solução SAP e a revolução do PCM, né? Então, nós vamos trazer uma visão disruptiva, porque o nosso foco é disrupção. E disrupção vem da origem, né, etimologicamente falando, a origem da palavra, ela vem de separação. Tem que ter separação, tem que morrer um modelo antigo para a vinda de um novo modelo, né? Isso é a revolução industrial. Ela não é evolutiva, ela não é uma coisa que vai se modificando e melhorando, mas ela é disruptiva. É uma coisa que parte e aí sai do modelo e vai para outro modelo. Então aqui, como vocês estão vendo, é um modelo padrão que a maioria das empresas ainda utiliza, né, que é o padrão aí de, vamos dizer, 3.0, que a ferramenta e a solução SAP, ela cria os planos de manutenção que vão gerar as ordens automaticamente. E aí, essas ordens sendo geradas, o planejador, o analista, ele solicita essas ordens, podendo usar aí a transação IP30. Coleta todos os planos, coloca no IP30, solta 60 dias, 30 dias para frente. Mas na hora de coletar na transação IW38, pega-se 15, 20 ou até mesmo um mês para poder fazer aí a programação. Essa programação ela é destinada aos técnicos, impressa as OS e colocado lá no escaninho, tanto para o mecânico, para o eletrônico, caldeiraria, e cada empresa tem os seus profissionais. E aí o técnico chega pela manhã, pega as suas OS, sai para executar. Depois retorna ao longo do período do turno para fazer a baixa aí dessas ordens. Então esse é o modelo padrão que a maioria das empresas ainda utiliza. E aí depois ele devolve essas OS, o planejador ele olha se tem alguma alteração para fazer no plano, né, tempo, ou alguma operação que realmente não existe mais, outra que vai entrar. E aí ele vai fazer toda essa análise para poder fazer as possíveis alterações ou não. Então, e aí, esse é o modelão que aí a maioria das empresas ainda utiliza e com isso fazem seus indicadores. E agora vou trazer para vocês uma modelagem já com o padrão de gestão de ativos, né? Que você tem um portfólio dos seus ativos, aqui de SAD ABC, um estudo de RCM ou FEMECA, e aí você tem aí a distribuição das ordens planejadas e não planejadas, planejada com as preventivas, preditivas, sensitivas, as notas, né, de manutenção, que algumas empresas utilizam o TPM, então isso também é utilizado para o planejamento, e as corretivas, que não são planejadas, né. Então aqui eu trago para vocês um modelo já do padrão estruturado para a gestão de ativos, que é o que também algumas empresas já está nesse nível de maturidade. Porém, aqui eu trago já um modelo disruptivo, que é o tema da nossa live e dos nossos estudos, né? É um modelo que praticamente parece o mesmo, mas ele muda bastante. Eu vou explicar para vocês. Então, temos os planos da mesma forma, né? Você coleta esses planos, solicita essas ordens futuras com IP30 e traz no IW38. O que muda? O que vem aí de disruptivo? Que não mais precisa imprimir, aí a impressora está fora da rede, aí não tem tinta, aí não tem papel, aí não tem um monte de problemas que vai atrapalhar o dia a dia. Nesse caso, já a disruptiva já não existe mais. Então, simplesmente, ele coleta essas ordens no IW38 e transmite isso para um mobile. Desse mobile, o técnico sai e executa essas ordens no campo. Então, aí encaixa-se o que nós falamos aí de disrupção, né? Morre aquele modelo antigo, aquele modelo que tinha lá o papel, suja, perde, daí fala que programou, e aí outro fala que não programou. Toda aquela discussão, aqueles erros dessa ordem, não consegue ver a peça que você precisa para poder fazer aquela correção, e a gente sabe que isso acontece em todas as empresas. E com esse modelo disruptivo, isso já não ocorre mais. Lá
1 quilômetro, 2 de distância, empresas grandes, né? O técnico com o mobile ele já bipa, pega o QR Code, pega o modelo, abre a ordem, coloca o material, e aí a empresa pode ter uma estratégia de delivery para que ele entregue lá no local, ou deixar tudo pronto, né? Então o técnico ele chega, já está pronta a peça separada, e isso traz uma redução drástica aí de MTTR e de máquina parada, né? Aumentando a disponibilidade. Se você tinha uma parada de 2, 3 horas, você consegue reduzir aí um tempo, e aí essa parada ela diminui e você, consequentemente, ganha aí mais disponibilidade do ativo. Então, basicamente, é o que eu queria trazer aí de disruptivo, né? Falando aí da solução SAP para a revolução dentro do PCM. Então, finalizo aqui, e aí a gente entra para a nossa discussão, né? Com base, Christian, com tudo isso aí que a gente mostrou para a galera aí do Brasil, da área de manutenção, como é que você vê isso, né, com relação aí aos benefícios, né, com a sua visão aí de manutenção e confiabilidade, como é que você vê essa disrupção para os benefícios das indústrias hoje no Brasil? Bom, o benefício é evidente, né? Eu acho que o que foi... Eu vejo muito hoje as pessoas falarem sobre indústria 4.0. Indústria 4.0, indústria 4.0, e eu participo de outros webinars, eu participo de live, e eu vejo muito se falar de, eu tenho indústria 4.0 porque eu salvo meus dados na nuvem. Não, você não tem indústria 4.0, você só tem um armazenamento na nuvem. É a conexão dos 9 pilares da indústria 4.0, né, a forma deles coexistirem juntos em prol de um resultado para aquela empresa que faz a indústria 4.0 trazer resultado para a companhia. E o que ela trouxe de importante para nós, né? Ela trouxe velocidade de dados, ela trouxe velocidade de informação, quantidade de informação e acuracidade dessa informação em tempo real. E se você não souber o que você faz com ela, você está só recebendo um monte de informação e sem nenhum tipo de tratativa. Né? É muito comum, às vezes, você, em alguns questionamentos, você vê um grupo de confiabilidade todo empolgado, fazendo uma análise de criticidade, por exemplo, e aí você pergunta, ok, a hora que você terminar a sua análise de criticidade, o que você vai fazer? Aí você vê que o pessoal para e fica te olhando, fala, não, legal, eu vou fazer a minha análise. Tá, mas e aí, o que eu vou fazer? Então, você vai ter uma informação super rica, que é seu ponto de partida para qualquer estratégia de RCM, mas você não está claro na sua cabeça o que você vai fazer com aquela informação. Né? Então, informação hoje é super importante. E do jeito que está sendo colocado aqui, né, eu gostei muito da morte dos escaninhos, né? Hoje eu ainda vejo projetos de melhoria onde a gente coloca mais escaninho, o escaninho vermelho, que é aquela que não conseguiu fazer, o verde, que é aquela que terminou, o amarelo, que é aquela que está planejada. O pessoal que está colocando cores nos escaninhos, né? Está fazendo um negócio assim. Os escaninhos estão ficando mais modernos, enquanto a gente teria realmente que matar os escaninhos, né? Esse é o ponto. Então, da forma que você está fazendo, então eu já vejo de uma forma estratégica o quê? Nós temos muita informação sendo gerada em tempo real. A gente pode garantir, a gente pode colocar mecanismos, eu acredito que tem esses mecanismos, que se não tiver todas as informações prerrogativas que o time de confiabilidade, por exemplo, exija no fechamento de uma ordem, você não consegue fechar a ordem, já que ela está na mão do técnico, ela está na mão para ele fechar. Tá fácil, ele não está precisando ir lá disputar um computadorzinho que fica dentro da oficina do lado do café. E fica aquela briga no final do turno porque ele quer ir logo pegar o ônibus. Então ele tem na palma da mão dele o que ele vai fazer, ou seja, a gente pode exigir dele que ele coloque todas as informações, a falha, a solução ou a contenção que ele aplicou, a peça que ele utilizou, o tempo que levou, o tag correto do equipamento. A gente pode exigir que ele coloque as informações ali, porque ele está no pé da máquina, ele está na frente da máquina, ele consegue fechar. E essas informações vão para o banco de dados, que aquilo é doce para o pessoal
o pessoal da confiabilidade brincar e trabalhar com o histórico, né? E o seu histórico realimenta o seu processo. Aí você consegue calcular MTBF, você consegue verificar seu MTTR, você consegue, num extremo, trabalhar com o Life Cycle Cost, você consegue ver outras coisas que são extremamente ricas e que, às vezes, o time esbarra em falta de informação ou informação não confiável, que são aquelas ordens de serviço fechadas, cheia de NA, cheia de falta de informação, que não dá para saber se aquela peça realmente foi usada ou não foi. E depois também, o que acaba acontecendo? O PCM não usa o SAP como deveria, né? Isso não vale só para SAP, tá? Qualquer CMMS que tiver o maldito botão, desculpa o termo, mas é o maldito botão Export to Excel, acabou, ele não é CMMS mais. Você sabe muito bem disso, você tem anos de PCM. Você colocou o Export to Excel, o pessoal começa a tender a não usar mais o CMMS como deveria. Então, eu acho que realmente é uma questão disruptiva a gente ter essa solução e esses dados chegando em tempo real, né? A gente consegue calcular MTBF de uma forma bem acurada, com dados confiáveis, você consegue fazer o cálculo da confiabilidade, você tem a lambda, então você consegue, quer dizer, você abre o leque, né? Você consegue fazer muita coisa interessante realmente e é o caminho, né? É o caminho. Acho que quem não pensar nisso vai ficar para trás, porque não é o futuro, tá? Já é o presente. A gente pode pegar alguns exemplos, né? Isso não é confidencial, é comunicação corporativa da própria empresa. A Anglo-América Mineradora, em Conceição do Mato Dentro, em Niquelândia, ela tem um contrato com a TIM, que ela colocou 4G em todas as operações dela, inclusive no minério duto que eles têm até o porto que fica no Rio de Janeiro, agora não me lembro do que é o porto. Eles têm 4G em tudo, então estão 100% conectados sem depender de uma rede internet qualquer. Eles têm 4G em 100%. Por quê? Porque eles já estão assim, nós vamos se conectar totalmente. Né, eles conectam os fora de estrada que ficam transportando minério no meio do processo deles ali, 100% conectado, né, não só por GPS. Então, assim, são coisas que a gente tem que ponderar. Se o concorrente não estiver pensando nisso, vai ficar para trás. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar Christian, bem. Só assim, te interrompendo rapidamente. Diga. Alguém perguntou com relação à ausência da rede, né? Então, porque a gente está conectado, né? Então, o Yuri fez uma pergunta muito interessante. Porque assim, o nosso sistema, o nosso sistema, ele trabalha com os dados do SAP, com os dados do estoque, e aí, se ele perder a rede, ele continua trabalhando normalmente. Ele entrou na rede, ele descarrega, né, tudo que está ali acumulado, ele vai e descarrega para a rede. Então, ele não perde dado nenhum. Essa informação riquíssima aí que você comentou, né, que isso é doce na mão da confiabilidade. Aí você foi falando, né, eu fui assim, sorrindo, porque é a nossa vivência, né? A gente que é apaixonado pela manutenção, como acho que todos que estão aqui, né? Até queria agradecer aí o Rony, né, que está sempre conosco aí, é um parceiro nosso aí e sempre está nas nossas lives. Obrigado, Rony, pelos seus comentários, as suas perguntas. Ele chegou até a perguntar sobre inteligência, né? Nós temos também o módulo de planejamento que tem inteligência, tem toda ali uma lógica, e ele faz todo o deslocamento de backlog, da programação com simples arraste, né? Então esse é o presente, não é o futuro, é o que está acontecendo, né? Está fazendo algumas perguntas bastante interessantes, que é o caso desse da rede, né? Se caso perder ou ficar sem rede. Então, chegando na rede, ele se conecta automaticamente. Inteligência tem também. A inteligência artificial, a inteligência analógica, né? Um simples arraste. É muito interessante. Não adianta nada também tudo essa tecnologia se a empresa não tiver com as coisas bem arrumadinhas, né? Então, na sua visão, né, sobre o controle do LCC, os estudos de confiabilidade, isso também é importante, né, para que os dados venham a fazer sentido. E aí, se você quiser falar um pouco disso também? Sim. Não, a base é primordial, né? A base é primordial. Então, assim, eu vejo também movimentos
de adquirir soluções mobile, e a gente tem várias outras aí no mercado, até mais simples, mas assim, eu vejo muito desse movimento, e só que aí eu pergunto, falei, como que está o cumprimento das suas ordens de serviço planejadas? Ah, nós estamos fechando 40, 50% das ordens de serviço só, porque aí tem toda uma justificativa, tal, né? Mas eu falo, o que que a solução mobile vai melhorar a sua vida nesse sentido? Praticamente nada. Você tem um problema grave de planejamento e de execução, né? Ou um ou outro, ou ambos, né? Normalmente são ambos. Então, isso não é a solução mobile que vai te resolver. Você precisa primeiro olhar para dentro da sua casa, ver o que está acontecendo, né? Você está com excesso de preventiva baseada em tempo, você precisa aumentar sua preventiva baseada em condição, sua análise de criticidade está ok, o seu time está bem dimensionado, ou a empresa não está dando foco em manutenção preventiva como deveria, ela precisa produzir a qualquer custo. A gente vê N filmes desse passando em vários cinemas por aí, certo? Então, esse problema não vai ser resolvido com solução mobile. Esse problema não vai ser resolvido. E também, às vezes, você já tem isso funcionando com CMMS bem mais simples, e também não vai ser com a instalação do SAP que vai resolver. Então, o trabalho de base, o beabá da manutenção, que é lá manutenção 2.0, nós estamos falando lá da década de 70, fim da década de 60, quando surgiu a confiabilidade. Se você não está fazendo aquilo ainda, então você tem um problema muito sério, né? Não vai ser com SAP, com disrupção, não é essa disrupção que você vai fazer, né? Hoje você põe tudo no escaninho e metade do que você coloca no escaninho você não cumpre, então não é a solução mobile que vai te resolver. Então, seus processos de manutenção precisam estar muito bem executados, né? O Spare Parts Management vai adiantar você ter a facilidade de reservar uma peça no pé da máquina, e às vezes, se você tiver delivery, essa peça chegar na mão do mecânico enquanto ele está desmontando a máquina ali, né? Nossa. Ou ele reserva e vai buscar e volta muito rapidamente, né? Quando ele chega no spare part, já está no balcão para ele. Vai adiantar se toda vez que ele for reservar não tem a peça? Não adianta. Então, o seu gerenciamento de spare parts tem que estar muito bem elaborado. Sua parametrização, seu estoque de segurança, seu lote econômico de compra, seu ponto de ressuprimento, como que estão os seus contratos. Você só faz compra spot? Se você tem um SAP e fica fazendo compra spot, você está, assim, jogando uma funcionalidade do SAP fora que você não poderia fazer isso. O SAP já está integrado com o RP, que já está integrado com finanças, você pega com o seu time de compras, MRO, você joga os contratos já pré-negociados dentro do SAP, cria os catálogos, as compras são automáticas, os ressuprimentos podem ser feitos de forma automática, você pode colocar GRC inbound no SAP, que é fantástico, eu vejo pouca empresa ainda usando. Os maiores players, distribuidores do mercado hoje têm GRC inbound, que é o quê? XML da PR, né, da ordem de compra, da PO, com o XML da nota fiscal. Os dois arquivos se conversam, se deu match, acabou, você não precisa imprimir nada, você não imprime nota fiscal, não imprime nada, acabou, o recebimento é automático e o valor da nota já sobe automático para o SAP. Então, assim, você elimina até aquela canhotinho de nota fiscal, né? Isso é outra disrupção, o GRC inbound. Se você conseguir só trabalhar com isso, né? Nem todos os fornecedores estão preparados. Então, assim, se você... isso é isso que a gente precisa migrar, né? Tem que migrar para esse tipo de coisa, mas você precisa ter um processo que funcione. Robusto. Aí você joga tecnologia para ganhar eficiência. Você não conserta processo com tecnologia, você torna mais eficiente. O processo que não funciona, dificilmente a tecnologia resolve. Legal.
Ô, Christian, entrando nesse assunto de almoxerifado, né? Tem uma pergunta que perguntaram com relação a quando perde a rede, se continua abrindo a ordem com a visão do estoque, né? E aí é da mesma forma, no modelo antigo, os técnicos até tinham aquela bíblia, né? Aquele maço lá que tinha a última revisão do estoque. Então no mobile é a mesma coisa, ele leva a última revisão. Então, se 5 minutos ou 1 minuto depois alguém colocou o material e ele ficou offline, ele não vai ver. Mas entrando na rede, isso é atualizado automaticamente. Mas é legal essa visão, né? Então, é bem produtiva no sentido de trazer resultado, né? Então, na sua visão, você acha que a empresa ela tende a ganhar? Porque teve uma pergunta ali que ela fala assim, quais são os indicadores com esse modelo 4.0, com esse modelo disruptivo, né? Que indicadores que viriam, né? Eu não vejo muita novidade nisso, porque os indicadores principal é reduzir quebra, aumentar a disponibilidade, né? Isso a própria gestão de ativos ela traz, que é um equilíbrio entre custo, risco e o desempenho do ativo, né? Então você tendo isso equilibrado, você vai ter aí valor para a organização. Então, você vê assim, com relação a essa pergunta, algum indicador extra ou esses indicadores ainda são os que sustentam, que vão trazer resultado? Como é que você vê isso? Eu não chamo de indicador extra, mas para determinadas empresas podem surgir indicadores que hoje ela não consegue usar. Mas não que é extra, que é novidade do mercado. Esse indicador só existe porque agora existe essa disrupção. Não. São indicadores que até então talvez a empresa não tinha uma base de dados robusta o suficiente para conseguir calcular de uma forma amigável, de uma forma que fosse fácil, que não tenha que ficar baixando muitas planilhas e fazendo macros infinitas, né? Então, assim, talvez seja isso. MTBF é um termômetro para quando você não conhece a empresa, é um termômetro para você saber o grau de maturidade de dados que a manutenção tem. Né? Quando você chega e fala assim, você calcula o MTBF? Se falar, não, calculo, tá tudo aqui, linha por linha, máquina por máquina, opa, é um grau de maturidade. Se a resposta começa com, então, aí você já começa a ter um problema. Então, a gente tem só de um equipamento, porque o outro... Aí começa a ter um monte de explicação, você já sabe que você tem uma maturidade de dados que não está adequada, né? Tem lição de casa para fazer. E aí, com a disrupção, você começa a ter uma facilidade maior de calcular isso, né? Até ir para uma distribuição Weibull, por exemplo, você pode ir no futuro, né? Que já existe há bastante tempo, mas que não é tão praticada hoje, justamente por uma questão de dados, né? Eu vi que teve né, aqui o Leonardo, mas até a reserva de materiais funciona sem rede. É aquela questão que você explicou, né? Fica standalone até pegar a rede. Exatamente. Mas olha, por experiência, ok, rede às vezes ela cai, volta, tal, isso aí acontece. Mas por experiência, é mais o pior em spare parts é o material que chega e não tem gente suficiente para dar entrada nele. Aí fica lá 1 dia, 2 dias parado no recebimento e não deu entrada no SAP e você sabe, às vezes você não sabe que está lá, a máquina quebrou, mas você procura no SAP e ele não está porque o pessoal não deu entrada nele ainda. Esse é o maior problema hoje ainda. Eu acho que é pior do que a rede. Eu vi também aquele caso do técnico olhar lá no estoque, tem 3 peças, chega lá, não tem nenhuma, né? Então, o virtual não se reflete no físico. Isso também é muito grave, né? Isso é muito grave. O cara contar que a peça está lá para o momento que ele precisa e chegando lá não tem a peça. Isso aí é muito grave também. Ô, Christian, vamos mudar um pouco o nosso... Desculpa, isso estando controlado na planilha no mobile, é disciplina. Vai acontecer. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos mudar um pouco o rumo. Vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa, né?
Com relação a essa disrupção, essas novidades, a indústria 4.0, e a gente viu que isso já é o presente, não é futuro, né? Embora sabemos que tem empresas ainda reativas, né? Que nem plano de manutenção ainda tem. Eu vivi isso, né? Ao longo dessa caminhada minha aí, eu consegui ajudar algumas empresas, né? Com projetos brownfield, com criação de planos, e com estruturas, né, de PCM, mesmo sendo aquela estrutura antiga de imprimir, de Excel, mas pelo menos eles ali conseguiram sair do modelo reativo para o preventivo, né. Agora, falando já nesse modelo já de disrupção, né, um modelo já de uma maturidade bem avançada, então a gente não pode deixar de pensar nas pessoas que vão ali estar atuando, né. Como é que você vê com relação ao treinamento, capacitação, até mesmo do RH ou do setor de capacitação, enxergar essa necessidade, né? Porque nós que estamos vivendo isso, conseguimos sentir e sabemos da necessidade. Mas aí nem todo mundo está com essa visão. E aí, como é que você vê isso sobre as pessoas, a capacitação, elas estando também nesse nível aí de disrupção, de indústria 4.0, como é que você vê isso? É uma dificuldade? Você acha que não? Como é que você enxerga esse ponto? Não, é um ponto de atenção. Acho que falar que é uma dificuldade, a gente não vai estar sendo justo com as pessoas que estão sempre atentas ao mercado e estão sempre se aprimorando, né? Como boa parte do que está aqui hoje está querendo pegar informação nova, quem sabe a gente vai conseguir passar algo útil para eles, né? Mas eu acho que é um ponto de atenção. Com certeza, eu fui técnico, sou técnico eletrônica, eu fui técnico de automação, instrumentação na minha vida inicial em manutenção. Assim, com certeza o que eu fazia lá em 98 hoje não serve para absolutamente nada, né? Nada. Mas assim, a percepção dos gestores da própria empresa é saber que isso está acontecendo e eles precisam olhar para o seu time e o seu time atual e começar a prover a educação e o treinamento necessário, né? E sem essa história de treinamento on the job, isso aí não funciona. Isso aí eu sou muito contra, tá? Desculpa quem gosta, mas o treinamento on the job é aquela coisa para gestor preguiçoso. Vem cá, cola nessa pessoa aqui, fica uma semana acompanhando ele aí, vê o que ele tá fazendo aí. Aí na sexta-feira você vai lá e pergunta: e aí, legal, acompanhou, aprendeu, tal? Lógico que o cara vai falar que aprendeu, ele vai falar para você que não aprendeu. Ele acabou de começar, né? Então assim, não funciona. Então tem que ser educação, tem que ser treinamento prático, qualificação, é isso que é treinamento, né? E o pessoal que é eletricista, que não necessariamente o eletricista vai migrar para a indústria 4.0 assim da noite para o dia, não vai. Não vai. Existe até uma questão, às vezes, de aptidão. A gente precisa respeitar o limite de algumas pessoas. Mas hoje existe aquela figura que a gente até chegou a trabalhar na Johnson Johnson, que eu trabalhei junto com o Helder Celani, que era meu par, né? Eu era manutenção e ele era automação, engenharia. A gente criou o técnico de sistema, que era aquela pessoa para trabalhar no projeto MES. Então, era um técnico, automação, eletrônica, automação, mas que ia aprender coisas de TI também. De TI para automação industrial. Então, hoje é meio comum você pegar uma pessoa da automação mais das antigas e entrar numa questão de TI e ele não conseguir conversar. Então, 2h da manhã, ele liga no atendimento do TI, porque ele está com problema de freezing na rede. É um patch de segurança que fez todo o sistema parar. Como que ele vai conversar com essa pessoa de TI no linguajar técnico, como se deve? Ele não tem, a gente precisa dar esse treinamento. Então, isso é um problema. E o RH, onde que o RH entra? Não, o gestor técnico, e aí não é só manutenção, não pode esperar que o RH saiba acompanhar o mercado e acompanhar essa tendência. Cabe a nós, quando fazemos lá a nossa job profile para contratar, cabe a nós sentar com o RH e revisar a descrição de cargo. Nós temos que ir lá e bater na porta do RH e falar isso. Então, às vezes, contratações. Acho que tem gente do meu time aqui nessa live. Eu consegui contratar, sim, a equipe em 60 dias.
mas eu defini muito bem a job profile, defini muito bem como que tinha que ser os profissionais, e o pessoal fizemos toda a divulgação no LinkedIn, e o pessoal conseguimos contratar um time assim muito competente, né? E eu tenho pares que às vezes ficam lá 7, 8 meses, por quê? Porque tá esperando o RH achar o expert, mas quantas vezes você sentou com o RH e falou assim, eu preciso de uma pessoa assim, por causa disso. Tem que ter isso, esse perfil, esse conhecimento, né? Ou às vezes você tem que falar assim, ó, não adianta esse conhecimento aqui eu não vou achar no mercado tão facilmente. Eu vou trazer uma pessoa com esse perfil e o resto nós vamos treinar aqui dentro. Também você como gestor tem que levar isso em consideração. Legal. Ô, Christian, só uma pausinha. Eu queria agradecer aí a todos pelo bastante comentário, né? Então, a nossa conversa, ela o assunto, ele é delicado, ele é profundo, né? Tem profundidade, e aí não dá para a gente responder todas as perguntas, mas eu queria agradecer a todos aí que estão aí fazendo pergunta, fazendo comentário, o pessoal aí, os alunos da Full Trainer, eu vejo que tem alguns aí, obrigado por nos prestigiar aí no dia de hoje, os seguidores da ITS, aí o pessoal da ADM, todo mundo aí que está aí hoje, eu queria agradecer a todos aí por essa grande participação de todos. Novamente a CSGM, né, que é a Engenharia de Manutenção, nosso parceiro também, um agradecimento especial a eles. Um agradecimento também ao pessoal da Qualidados, que trabalhei lá todo o ano passado, é um time grande, né, que trabalha com grandes paradas, tem bastante pessoas aqui hoje também. Pessoal da Time Now, né, que também trabalha com grandes paradas, que também me segue. Então, eu queria agradecer a todos aí pela essa interação, a participação e a presença aqui na nossa live, né? Então, o nosso assunto ele é profundo e é estratégico, é uma visão que traz novidades e disrupção para o nosso dia a dia, né? Então, é muito interessante. Eu acredito que isso vai trazer muito valor aí para todos que assistiram e que virão assistir, porque esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Lembrando, Legal. você que está no YouTube, você tem que migrar para a nossa plataforma para você poder concorrer a 5 cursos gratuitos da Full Trainer, que vai te capacitar como especialista em gestão de ativos com base na ISO 55000. Então, ainda dá tempo, migre aí para a nossa plataforma, fica aqui até o final, que nós já estamos finalizando, e aí você vai participar do nosso sorteio dessas 5 vagas. E aí, Christian, voltando aí, pode falar. Não, eu tenho na seção de perguntas aqui, de Q&A, tem umas perguntas bem interessantes, acho que a gente precisa responder para eles aqui. Pode ver aí, são muitas, pode falar, pode responder. Não, é que aí tem o campo do chat aqui só de perguntas, meu, específico, ó. O Luiz André... Sim. O Luiz André perguntou, ó, vocês entendem que a nossa engenharia de manutenção está preparada para essa massa de dados? Nem toda engenharia de manutenção. Então, você tem muito engenheiro de manutenção que ele é de campo, ele é hands-on, ele é de máquina, ele é aquele cara, né, aquela pessoa super entendida de equipamento que é fundamental você ter no time, né? Mas o que eu gosto de fazer quando eu monto equipe? Você precisa ter uma equipe heterogênea, não homogênea. Tem que ter pessoas diferentes. Então, é sempre bom você ter um analítico. Procure um analítico, mesmo que ele não seja muito de campo. Você precisa ter um analítico no seu time, se a empresa não tem uma área de analytics, né? Que hoje a área de analytics, de smart manufacturing, de big data, está cada vez crescendo mais. Mas eu não gosto de ficar disputando tempo do analista de big data, analista de BI, para manutenção. Eu gosto de ter alguém já dentro da manutenção que trabalhe isso. Se o time todo já tiver essa habilidade, melhor ainda, tá? Mas sempre bom você ter alguém analítico no time que tenha esse perfil já de não ter receio de mexer com dados, né? O Felipe perguntou, Jefferson, essa aqui é boa para nós, eu vou pedir ajuda para você também, ó. Por que a utilização do Excel diminui as funcionalidades do CIMMS? Porque, na verdade, você deixa de usar a funcionalidade dele, né? Exatamente. E sem falar que o Excel você pode manipular os dados, né? Então
para auditoria, FDA, essas auditorias de grande peso, eles não aceitam muito bem dados vindos de Excel, né? Então, os dados vindo de um aplicativo e indo para um banco de dados, não tem como você manipular ele, né? Alterar ele. Então, os dados são mais fidedignos, né, do que os dados de uma planilha de Excel. E falando em analítico aí em Power BI, né, que são as novas novidades, a ITS ela tem também já um módulo de analítico que faz tudo isso. Ele já pega todos esses dados, já te traz os KPIs já automaticamente, né? Então temos aí muito especialista em Power BI, mas a ITS também já compilou todas essas funcionalidades e criou um módulo analítico junto com o módulo de planejamento e o módulo operacional. Então, as empresas elas estão evoluindo também nisso para não precisar ter aí um outro software que faça toda essa análise de dados, né? Porque a análise de dados, os dados vêm não estruturados, você tem que estruturar eles, deixar os dados estruturados para você poder aí criar KPIs e tomadas de decisão. Mas muito bem colocado. Qual que é a próxima pergunta, Christian? Você tem alguma aí especial? E a próxima do Luiz André também é: para a contratação correta de profissionais, o senhor acha que a responsabilidade pela definição correta do perfil é o contratante? Eu acho que sim. Se a gente não ajudar, a gente não consegue depois exigir do RH. E cada vez mais as descrições de cargo, elas estão mais genéricas, por uma questão de compliance e por uma questão do RH se resguardar contra futuros problemas trabalhistas. Então, cada vez está mais genérico, assim, não está muito específico. E aí, se você quer uma coisa específica, você precisa detalhar um pouco melhor na sua job profile. Esse é o segredo, tá? Então, é importante sentar com o recrutador e falar, esse engenheiro de manutenção aqui, ele precisa ter isso. Desejável isso. Porque senão vai aparecer muita gente, o processo vai ficar moroso, porque você não explica o que você quer, e aí a coisa começa a ficar, né? Aí lá, o RH é só um prestador de serviço de contratação. Teoricamente é isso. A via oficial. Eu queria só acrescentar aí, né, com relação a essa parte, você domina bem aí, que é a parte estratégica e gerencial. Mas um ponto assim, ao longo da minha carreira, né, o que eu percebo é que tem profissionais que são generalistas e perfeccionistas. Então, isso também influencia na hora da contratação, porque quando você precisa de velocidade, se você pega um perfeccionista, isso pode dar um pouco mais de morosidade. Quando você precisa de um cara detalhista, aí tem que ser o cara perfeccionista. Então, isso aí ajuda um pouco, o RH ajuda um pouco nessa identificação, né? Sim. Só para complementar. Sim, isso é verdade. O Diogo aqui, obrigado, Diogo. Se for o Diogo que eu estou pensando, parabéns pela trajetória, um grande prazer ter tido você como gestor. Muito obrigado, Diogo. Se for o Diogo que eu estou pensando, da Motorola e Flex deve estar na Smart, se não me engano. Diogo Santos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos lá, vamos continuar, Jefferson. Tem a Luciana, que também fez o curso comigo aí, da Full Trainer. O Luiz André, eu acredito que seja o Luiz André também, que fez o curso. Ele era, acho que lá da PCM, da mineradora. Então tem gente aí da Vale, da Petrobras, mineradora, agro, né, a parte aí da ADM, a parte de fertilizantes que eu atuei, parte de farmacêutica que eu tenho um conhecimento muito grande, ter trabalhado ali na Johnson também. Então foi muito bom, está sendo muito gostoso, né? A gente que é apaixonado por manutenção e estratégia, né? Essa aí a gente vai até meia-noite aqui se deixar. Mas aí tem um outro ponto que eu queria colocar para você também, com relação aproveitando, né, o seu tempo aqui, a tua visão aí e experiência, falando em gestão de ativos, né, e indústria 4.0, as pessoas perguntam muito se o pessoal lá de cima, né, os acionistas, os diretores, eles estão com essa sede, isso está vindo lá de cima ou não? São os fornecedores aí, Rockwell, os sensores, essas empresas aí que estão trazendo essas tecnologias e forçando isso a andar, ou isso está vindo de cima da diretoria, dos acionistas? Você que está mais perto aí, o que você me diz disso daí? Tá, se essa pergunta fosse há uns 4 anos atrás, eu ia falar para você que é nos fornecedores. Os fornecedores eles estavam rebolando, e eles estavam rebolando para mostrar que não era tão caro assim, que você não ia gastar $1 milhão para transformar uma máquina, que você não ia, né, tava todo assim, eles realmente estavam
eu via esforços tremendos aí para mostrar que não era tão, o bicho não era tão feio assim. Mas hoje não, hoje eu vejo movimentos de vice-presidência sênior para baixo, falando que de indústria 4.0, mas muito pé no chão, né? Principalmente aonde? Na compra de equipamentos novos, já comprar com a tecnologia embarcada, já comprar com a solução. E muitos dos fornecedores já sacaram isso. Então isso já passa a já não ser mais um opcional no equipamento dele. O equipamento dele tem aquilo. Não é opcional. Você compra com monitoramento online de vibração, se você quiser. Não, ele já vem. Eu já vou te dar com isso. Eu vou monitorar de lá da Alemanha, né? Você vê o caso da Optima, né? Que a gente tinha lá na Johnson, né? O T-Cam, que agora chama Total Care. É outra coisa. O cara monitora lá da Alemanha e ele te avisa, ele abre a ordem de serviço no SAP para você, já o que você tem que fazer no equipamento. Então, assim, é outro naipe, Já né? com a peça, né? Já abre a ordem para você com a peça, Com a o almoxerifado peça. vem, entrega para você a peça, sem que você, o que é isso? É o sistema que já trabalhou para você. E agora já tem módulo para ajudar a produção. Olha, você vai conseguir aumentar 3% da sua produção se você mudar um set point na máquina XPTO. Assim, então, na compra dos equipamentos, isso aí é algo que eu estou vendo que está acontecendo. Até porque você vai comprar um equipamento de 15 milhões de dólares. O que são 250 mil, 300 mil dólares a mais ali de indústria 4.0? Né? Então, assim, o ganho que você vai ter isso no longo prazo, né? Então, isso realmente é uma coisa importante. Então, hoje sim, eu estou vendo as lideranças sêniores das companhias vendo o valor agregado. Mas, óbvio, tudo é business case, né? Tudo precisa estar muito bem pautado, muito bem mostrado o que nós vamos ganhar com isso. E também as equipes de TI estão mais preparadas para o cybersecurity, que era uma grande barreira para a implementação do 4.0. Legal, legal. Então, eu tenho visto muito isso, né? Essas diretrizes está vindo de cima, e eu concordo com você. Lá em 2017, quando começou essa onda aí, os fornecedores estavam apertando, correndo, querendo mostrar, e tinha muita coisa que realmente não fazia muito sentido, né? Não é porque está na nuvem que é a indústria 4.0, então tinha que fazer sentido, e hoje a gente consegue ver isso com mais clareza, né? E é até por isso que a liderança sênior aí, eles esperaram um pouco, né? Isso amadurecer, ficar um pouco mais maduro para poder aí sim investir. E então eu tenho visto muito isso, tenho falado isso também, né? Que essa demanda ela sim vem de cima, e aí até nesse período aí em 2017 eu coloquei, até falava-se muito da metodologia Eclipse, né? Que você vai substituindo as suas peças aos poucos, como você comentou. Vai ter uma obsolescência, vai ter um retrofit, já vem com essas tecnologias, porque o preço não vai ser muito diferente. Então, automaticamente, você vai transformando a organização aos poucos já no patamar aí de digital, Exatamente. Né? Então, as coisas vão vindo acontecendo como um eclipse. Quando você perceber, você já vai ter aí uma gama de equipamentos aí com IO-Link e tudo mais. Muito bom muito boa colocação. Tem mais alguma pergunta especial que você viu aí que ela responder? O Luiz André, o Gersi Slay está participando bastante também, mas o Luiz André colocou aqui: o que atrapalha não é falta de ferramentas, né? Se sim, o que falta. Aí até o Gersi Slay falou, na minha opinião, o que falta é o que está atrapalhando, né? Projeto mal implantado, isso é verdade. Projeto implantado de uma forma do tipo, vou colocar tecnologia aqui, meu problema está resolvido, mas não vou treinar as pessoas, não vou preparar para isso, ou não vou preparar a estrutura para receber a tecnologia, e vai ficar falhando, vai ficar travando, vai ficar acontecendo um monte de problema, e aí perde a credibilidade totalmente. Então ele tem toda a razão, né? Aí procedimento, treinamento, isso aí é caminho para insucesso realmente, né? Isso é um ponto que realmente acontece. E os custos, né? O que ajudou também a liderança sênior começar a gostar da indústria 4.0 foi que os custos reduziram.
Um gateway há 5 anos atrás custava $200. Hoje você compra por $10. Então essas coisas também ajudaram, não tenha dúvida, né? E a concorrência aumentou, né? Você tinha 2, 3 fabricantes há 5 anos atrás de ponta, hoje você tem uma gama aí infinita de fornecedores. Então, isso também ajuda, não tem dúvida. Eu tive na FEMEC, né, há 2 semanas atrás, e aí tive acompanhando lá essa evolução. Hoje em dia, os próprios sensores inteligentes, eles já estão em linha e os antigos já não estão mais. Então, ele vem com o mesmo número de série, com um izinho dizendo que ele é inteligente e que ele tem a tecnologia IO-Link, né? Então, não tem para onde correr. Daqui a pouco a gente vai estar mesmo aí com toda a parte digital aí dentro da empresa. E aí a gente espera o 5G também, né? Que vem aí trazendo essa nova forma de onda que vai ser em rádio, né? Então, numa velocidade maior, ela vai levar um pacote menor, mas uma velocidade muito maior. E aí a gente vai ganhar bastante com isso. Mas aí isso daí a gente discute em um outro momento. Essa parte que você colocou aí dos projetos, né? A gestão de ativos, ela discute muito forte isso também. Porque a gente pega muito projeto de brownfield. Brownfield é refazer aquilo que foi se degradado ao longo do tempo. E o greenfield é começar do zero. Então, quando a gente começa do zero, a gente tem que ter um foco, né, naquele pilar que o pessoal costumava falar muito, que é o pilar de controle inicial, né? Então, ali no controle inicial já tem que estar tudo pronto, plano de manutenção, treinamento, tudo pronto para poder validar e aí sim entregar pilar de manutenção e operação. E aí entra uma outra discussão muito grande, que aí hoje no Brasil, nas lives que a gente tem assistido, o pessoal está vendendo gestão de ativos como gestão da manutenção, sendo que a manutenção ela vem depois da validação. Ela começa com planejamento, já com a internet das coisas e tudo mais, um menor custo, né, para atender demandas futuras e tudo mais. Um controle inicial muito bem feito, validado, aí sim vai para o pilar de manutenção para ele poder fazer o controle do LCC, né? E aí entra a confiabilidade e a equipe toda. Então a gestão de ativos ela é um todo, ela não é simplesmente ali o pilar de manutenção. Então isso vem gerando muita discussão aí nesses dias também que eu tenho acompanhado, que as pessoas precisam entender mais esse contexto no geral, né, o que é realmente a gestão de ativos, até por isso que eu ofereço aí 5 cursos aí, estou oferecendo nessa live aí, para que eu possa poder aí crescer com essa evangelização de pessoas poderem entender esse contexto aí num todo, né? E não ficar ali simplesmente fazendo gestão de ativos como gestão de manutenção, falando que é gestão de ativos, né? Então há um amadurecimento muito grande que precisa ainda no Brasil nesse sentido também, além aí da indústria 4.0. Mas muito bom, a gente está chegando aqui ao final, né? Temos apenas aí mais 5 minutos. Tem alguma consideração especial que você queria fazer, Christian? Algum comentário em relação a isso? Porque eu vejo assim que a disrupção ela ficou mais barata, mais acessível e traz resultado, né? Ela traz um ROI muito, muito rápido e com valor satisfatório, né? Então, para a estratégia, para atender os objetivos organizacionais, eu acho que isso é fantástico, né? Até por isso que vem essa demanda de cima. Mas, contudo, tem alguma consideração especial que você queira agregar? Não, acho que consideração especial, assim, que eu gostaria de deixar como mensagem aqui dessa live, que, por sinal, passou super rápido, né? Foi muito rápido aqui, até com a participação de todos, excelentes participações. Consideração final a gente não pode ter medo do novo, né? A gente não pode ter receio do novo. E a manutenção é uma das áreas dentro da indústria que mais tem esse bloqueio, né? O mantenedor, ele gosta de ser bem conservador, o mantenedor gosta de ser aquela pessoa que sempre fez de uma forma que sempre deu certo, né? E até foi colocado aqui pela Ana Luísa num comentário, né? O mantenedor gosta de ser messiânico, ele gosta de esperar quebrar, porque daí ele vai lá e resolve, todo mundo aplaude, né? E não tem aquele conceito do não deixar quebrar é melhor, né? Para ele não tem esse conceito. Então, a gente não pode ter medo do novo, as coisas estão chegando, a velocidade da informação, do conhecimento, ela está chegando muito mais rápido do que chegava no passado, né? Eu ainda sou um pouco moda antiga, eu gosto dos meus livros e não é dos e-books, eu gosto dos livros físicos, mas você tem muita coisa no YouTube, você tem
muito treinamento de altíssima qualidade, né? Eu acompanho a Full Trainer, não é de hoje, você sabe muito bem disso, desde há muitos anos eu acompanho a Full Trainer, quanto que a gente tomou café junto falando sobre a Full Trainer na Johnson & Johnson, então eu realmente eu deixo essa mensagem. Não tenha medo do novo, tente entender o que está chegando, onde eu me encaixo, de que forma, qual o valor agregado que eu vou trazer se eu aprender isso, né? Então, assim, não tenha medo disso, não tenha medo disso, e empresa nenhuma vai viver sem a manutenção, tá? Tecnologia nenhuma substitui a manutenção. A gente só tem que ser cada vez mais eficiente. É essa que vai ser a diferença. Legal, cara, maravilha. É uma delícia, né, a gente falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta, né? E tá fechando o tempo, mas eu queria aproveitar, né, essa oportunidade também para até contar uma história, né? Porque a gente já identificou que o futuro chegou e é agora, não tem como a gente esperar. E com isso me veio à mente aqui, não queria perder essa oportunidade, da parábola da coruja, né? Da coruja consultora. Não sei se você já ouviu, mas pode ser que alguém já ouviu. Se não, é legal que isso fique gravado. Que tinham dois sapos e eles estavam numa região, num rio, e tinha uma outra região, né? Eram dois campos e um rio que separava. E aí as moscas elas migraram todas para o lado de lá. E aí esses dois sapos começaram a ficar sem comida. E aí, falei, pô, tá ruim, não tá legal, e se ficar assim a gente vai acabar morrendo. O que a gente vai fazer? Ah, não sei. Peraí, tem uma coruja consultora que sabe o que fazer, como que a gente vai sair dessa. Foram até a coruja, e a coruja disse, tudo bem, cobro aí uma taxinha, mas eu consigo resolver o problema de vocês. Então, como que é? Ela falou assim, ó, chega na beira do rio, né? O rio vai estar cheio de piranha, por isso que vocês até não foram ainda. Tem muita dificuldade para vocês enfrentarem lá. Não vai ser fácil, mas é simples. Se transformem em piranha também. Entre no rio, elas não vão reconhecer vocês. Vocês atravessam para o lado de lá e aí aproveita de toda essa prosperidade que está do lado de lá. Aí os dois foram, chegaram na beira do rio e quando se depararam, peraí, mas como é que a gente vira piranha, né? E aí não conseguiram fazer. E aí voltaram para a coruja, ó, eu sei como que é, agora a diretriz, agora como exatamente na prática, aí é com vocês vão ter que se virar lá e chegar do outro lado. Então a mensagem que eu deixo é, se você ficar do lado de cá, você não vai atingir a prosperidade do lado de lá. Tanto no conhecimento, que você deve buscar novos conhecimentos para novas tecnologias, tanto também na empresa para novas tecnologias, né? Então o conhecimento ele tem que vir junto com a tecnologia, porque senão não vai tirar proveito de tudo isso. Então as dificuldades vão ter, o rio está ali, está cheio de piranha, vai ter dificuldade, mas vai ter que dar um jeitinho, cortar uma lenha, colocar uma pedra e sei lá, conseguir chegar do lado de lá para poder atingir essa prosperidade. Então a mensagem que eu digo aí nessa metáfora, né, é que busquem o conhecimento, né, porque as empresas vão investir em tecnologia, então o conhecimento ele é muito necessário, né, para poder acompanhar essa evolução, para que não fique aí fora do mercado, né, porque o mercado ele busca pessoas que estão aí com sangue no olho, com essa energia do conhecimento, né. Então é muito bom, né, finalizando aí em cima do tempo, 8h30, como a gente prometeu. Eu agradeço a oportunidade de todos aí que esteve conosco. Nós iremos sortear e entraremos em contato com você. Não deu tempo da gente fazer aqui online, a gente queria fazer online, mas a gente não conseguiu. Então a gente vai fazer aqui o sorteio, podendo ser até gravado ou não, mas a gente entrará em contato com você, te fornecendo aí uma das 5 vagas que nós iremos dar gratuitamente. Christian, estamos aí no tempo, mas ainda dá tempo, né? A gente ainda tem aí uma gordurinha. Se você quiser ainda fechar com alguma coisa a mais. Não, tranquilo. Eu coloquei pro pessoal aí que eu estou no LinkedIn, todos são bem-vindos aí como conexão. Somos colegas de trabalho aqui, né? Trabalhamos com manutenção, gostamos do que fazemos. E Jefferson, é um prazer enorme. Você sabe que você é um grande amigo aí, que a manutenção colocou no meu caminho. Conte sempre comigo. Desejo sucesso para você.
tá? Você sempre foi uma das referências aí em SAP e em PCM, cuidar das pessoas que eu trabalhei na minha vida profissional. E agradeço o convite. Muito obrigado, é sempre legal. Eu gosto muito de ter esses bate-papo aqui. Obrigado. Legal. Então, pessoal, por hoje a gente encerra por aqui, mas continue nos acompanhando, seguindo nas nossas redes sociais aí, curtindo o YouTube, né? Seguindo lá a ITS no LinkedIn também, para que você possa aqui estar novamente acompanhando outras lives desse nível, né? Nessa evolução de conhecimento aí de tudo que a gente falou hoje aí. Então, se inscreva no nosso YouTube aí da ITS, no LinkedIn, siga no LinkedIn, no Instagram, para que você possa estar novamente aqui conosco na próxima live da nossa disrupção. E para que você fique aí atenado aí às novidades e o que vem acontecendo e o que pode aí trazer para ao longo do tempo. Ok? Foi um prazer estar com todos vocês. Uma boa noite, um excelente final de semana que vem por aí. E prosperidade, saúde e paz para todos aí, é o que eu desejo do meu coração. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até